A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Meu desejo é que o Espírito Santo ele venha clarear o entendimento dos irmãos e aqueles que desejam realmente servir ao Senhor, conhecer a sua palavra. É muito importante que nesses tempos de densas trevas tenhamos a nossa mente fixa para a eternidade e para a palavra de Deus, não é, irmãos? Para isso, nós precisamos estar bem atentos às palavras, às profecias, às informações que as Escrituras elas têm nos dado. Eu quero compartilhar com os irmãos e esclarecer para muitos irmãos que são novos convertidos, que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo e talvez acha que tudo isso que está por aí seja normal. Na década de 90, surgiu um movimento no Brasil como chamado de avivamento espiritual no Brasil. Isso foi na década de 90. Houve uma grande explosão de crescimento na igreja. Entre aspas, um crescimento de número de pessoas. Pastores, profetas, manifestações estranhas, uma explosão de riqueza, de fama. Foi um período, uma década em que se levantou muitos ídolos no meio da igreja, cantores que fizeram fama e até hoje estão vivendo o resultado de todo aquele período de avivamento que foi pregado. Alguns irmãos mais antigos vão lembrar que havia um pastor muito famoso, ainda ele prega até hoje, em que ele sempre fazia uma campanha de fogo para o Brasil. Era campanhas de fogo para o Brasil, avivamento espiritual. Naquela época, irmãos, na década de 90, eu conversava com alguns pastores e eu os alertava, dizendo para eles que aquilo que estava sendo pregado naquela época ia formar uma geração de famintos espiritualmente. Que aquilo que estava sendo pregado naquela época não era avivamento. Era uma manifestação da carne, era uma manifestação de engano e que iria trazer para gerações futuras graves consequências. E isso eu falava para os pastores e eles estavam totalmente envolvidos naquele evangelho, naquele movimento, fogo para o Brasil. Hoje nós estamos vivendo e estamos vendo as consequências daquele falso avivamento que foi pregado, que surgiu na década de 90. Acredito que muitos de vocês não tinham a mínima ideia do que é ser cristão. E eu quero falar para você do canal, você que ouve, as nossas mensagens, que tem nos dado a honra de nos ouvir, de refletir nas nossas mensagens, porque elas são bíblicas. Eu quero dizer para você que isso que está acontecendo hoje é a consequência de um falso avivamento que foi pregado por esses mesmos que hoje querem que vocês acreditem em suas palavras. Fogo para o Brasil, um fogo estranho que levantou falsos profetas, pastores, um falso avivamento que encheu o bolso de muitos deles de dinheiro, que lhes deu fama e que hoje, meus irmãos, eles são simplesmente o reflexo de um falso avivamento. As redes sociais, irmãos, está repleta de profetas oportunistas, tipo uma loteria.
estão mandando rajadas de profecias para tudo quanto é lado. Uma delas vai ter que se cumprir. É por eliminação. E continuam, não se arrependem, eles não se emendam e continuam porque só podem falar daquilo que é próprio deles, daquilo que realmente eles se alimentaram durante décadas e que hoje eles não podem mais se ver sem essas práticas. Recusam-se a se arrepender. Se auto-intitulam profetas da nação, quando na verdade, eu sempre tenho dito para os irmãos, são profetas do rei. E mais uma vez, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, quando essas profecias chegarem aos ouvidos dos irmãos, lembre-se de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Um irmão que é inscrito do nosso canal, ele fez uma pergunta, e eu posso dizer o nome dele, o irmão Reginaldo. Ele fez uma pergunta pública, né? Ele não fez uma pergunta em particular comigo, porque tudo que falo para mim em particular fica comigo mesmo, não é, irmãos? É uma questão de ética. Mas como ele fez uma pergunta pública ali no canal, e eu achei interessante essa pergunta que ele fez. Ele estava perguntando que qual igreja nós podemos nos enquadrar dessas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. E eu respondi para ele que as 7 cartas que foram dirigidas às igrejas da Ásia são igrejas que existiram naquela época. E, meus irmãos, elas são um exemplo típico das igrejas que vão existir nos nossos dias. Vamos dar um exemplo bem rápido, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, meus irmãos, ela trabalhava até exaustão. Era uma igreja que colocava à prova os obreiros e os achava mentirosos. Mas era uma igreja que havia abandonado o primeiro amor. Algumas pessoas dizem, mas a Bíblia diz que o amor não acaba. Mas essa palavra abandonar, no grego, quer dizer negligenciar. O amor não acaba, mas ele pode ser negligenciado. Você pode amar sua esposa, mas negligenciar o amor, o cuidado para com ela, ou para com o seu marido, ou para com o seu filho, para com os seus afazeres. O que acontece quando a mulher abandona, negligencia os seus afazeres domésticos? Assim, o Senhor Jesus repreende a igreja de Éfeso, irmãos, porque apesar dela trabalhar até a exaustão, apesar dela colocar à prova os obreiros falsos, mas ela estava trabalhando no automático, né? E o Senhor orienta a igreja, olha, vocês devem voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras, senão virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Então, nós estamos nos enquadrando dentro da igreja de Éfeso. Será que estamos trabalhando no automático? Indo às ruas, pregando, ensinando, estamos evangelizando, estamos orando, lendo a Bíblia, estamos tratando o nosso devocional no automático, lendo a Bíblia, orando e pronto, tocamos a vida. Será que estamos nos enquadrando dentro da igreja, por exemplo, de Laodiceia? Uma igreja que achava que não tinha necessidade de nada? Uma igreja que achava que era rica e não tinha necessidade de coisa alguma. E não enxergava que ela era uma igreja miserável, pobre, cega e nu. E é muito triste uma igreja que provoca vômitos no Senhor. O Senhor disse, olha, você não é nem frio nem quente. Oxalá fosse frio. Sabe por que o Senhor disse isso, irmãos? Essa palavra no grego, morno, tem um sentido também de indiferente. Nós estamos vendo uma geração indiferente aos valores espirituais. E o Senhor Jesus disse, olha, quem dera você fosse fria. Sabe por quê? Porque o frio incomoda. O frio incomoda. Há muitos irmãos que estão frios espiritualmente,
Há muitos irmãos que estão caídos espiritualmente, mas estão incomodados. Não estão acomodados e desejam se levantar. Agora, o perigo, meus irmãos, é quando a igreja ela está indiferente aos valores espirituais. Ela está indiferente aos sinais que o Senhor está mostrando, aos avisos da palavra do Senhor. E continua indiferente, envolvida em tantas coisas. Mas ela não se envolve nos avisos, nos valores que a palavra de Deus está nos mostrando. E aí eu respondi para o irmão Reginaldo, no canal, que nós precisamos estudar, meditar, e eu convido os irmãos, vá lá no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, dê uma examinada nas cartas às 7 igrejas da Ásia e veja se você se enquadra em alguma dessas igrejas. Nos dias de hoje, por exemplo, nós temos irmãos como a igreja de Esmirna, nos países onde a palavra de Deus é perseguida. Nossos irmãos são presos, são torturados por causa da palavra de Deus e eles são fiéis a Cristo. O Senhor se apresenta à igreja de Esmirna como aquele que havia vencido a morte. E muitas das vezes nós ficamos pensando nos nossos irmãos que estão nessas nações e o que seria desses pregadores da prosperidade chegar numa nação como essa, onde ser cristão é pagar com a própria vida. Como eles poderiam pregar o evangelho da prosperidade? Meus irmãos, dê uma olhada lá em Apocalipse. Está havendo um alvoroço nesses últimos dias. Está havendo uma enxurrada de profecias. Misericórdia. As pessoas estão, meus irmãos, idolatrando tudo e todos. Parece que esse povo chamado evangélico tem uma grande necessidade de ter um ídolo. E esse movimento surgiu na década de 90. E eu quero, nesse vídeo, convidar o irmão, alertar o irmão. Vá para a palavra de Deus. Dê uma olhada, leia e releia as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. O irmão Reginaldo fez uma pergunta muito oportuna quando ele perguntou em qual dessas igrejas nos enquadramos hoje. E essa pergunta eu quero passar para os irmãos também. Em qual dessas igrejas você e eu estamos nos enquadrando? Na igreja de Éfeso? Na igreja de Laodiceia? Dê uma olhada lá e ore. E seja sincero consigo mesmo e peça, Espírito Santo, me mostre aonde estou me enquadrando. Porque para todas as igrejas, o Senhor deu uma orientação. Arrependa-te. O Senhor deu a orientação do que ela deve fazer. E essa orientação servirá para você e para mim também. O que é que devemos fazer? O que é que nós devemos tomar como atitude para a nossa vida nesses tempos do fim? Se eu me enquadro na igreja de Éfeso, devo lembrar de onde caí, voltar, me arrepender e praticar as primeiras obras. Se sou, por exemplo, como a igreja de Laodiceia, acho que sou santo, não preciso de nada, não preciso de arrependimento, não preciso de buscar revestimento, sou indiferente aos valores espirituais, estou correndo um risco muito grave do Senhor me vomitar. E eu convido a você, ore a Deus, volte-se para as Escrituras, examine com calma, peça que o Espírito Santo te oriente, examine-se a si mesmo e diga, Senhor, aonde estou me enquadrando? Ao invés de buscar um ídolo, o povo, para desejar um ídolo, criaram ídolos lá atrás, a partir da década de 90, falsos pastores, falsos avivalistas, falso avivamento, falsas manifestações, ergueram altares
ergueram altares às celebridades, criaram fãs-clubes, adoraram o homem. Veja aí na sua casa se não está abarrotada de CDs, DVDs, de celebridades gospel. Você ajudou a enriquecer esse tipo de gente. Mas é tempo de arrependimento. Quantas vezes você foi às ruas, aos shows gospel, para aclamar o nome dessa gente? Igrejas que cobravam até mesmo a entrada. Pagavam e ainda pagam esses atores para cantar nos púlpitos das igrejas. Quando saem passeatas. A coisa é tão séria, irmãos. A palavra de Deus nos diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. E eu quero dizer para você nesta hora, volte-se para as Escrituras, clame a Deus. Os profetas oportunistas de loteria estão aí jogando ao tempo, ao ar, ao vento. Bom, eu digo que ele ganha, mas na frente eu digo que ele perde. Eu digo que isso vai acontecer, mas também digo que aquilo outro vai acontecer. Uma das duas terá que se cumprir. É assim, irmão, que Deus usava os profetas? É dessa forma? Mas eles estão se alimentando disso, de mentiras, e o povo quer ser enganado. E admiro tanto pessoas antigas chamando o homem de mito. Chamando o homem de mito. Misericórdia, irmãos. Desperta. Chamar o homem de mito. Cegos. Tolos. O que vocês precisam é abrir os olhos e olhar para a eternidade. Olhar para os valores eternos. Uma vez, um pastor me perguntou qual era a minha referência. E eu respondi para ele, irmãos, a minha referência é Cristo. E ele disse, mas não tem nenhum pastor que é uma referência para você? Eu falei, nunca tive pastor como referência para mim, nem homem algum. Profeta, nem homem algum. A minha referência sempre foi o Senhor Jesus Cristo. Sempre foi as Escrituras. E eu quero dizer para você, se você tem o homem como sua referência, tome cuidado. Alguém vai dizer, mas o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nos nossos dias, tem alguém semelhante aos apóstolos? Tem, irmão? Tem alguém como eles? Então eu te convido a tirar as escamas dos seus olhos. Tire as escamas dos seus olhos. Peça a Deus, Senhor, eu estou caindo numa indiferença, estou sendo levado por esse engano que está por aí. Misericórdia, irmão. Chamar o homem de mito. Uma pessoa que é tão humano quanto nós, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas paixões que nós. Essa igreja anseia por ídolos, deseja um ídolo, como os bezerros. Tomem vergonha, irmãos. Tomem vergonha. Aqueles que são humildes, estão sinceros aos pés do Senhor, continuem, mas a você que continua chamando o homem de mito, acreditando nesses profetas, falando essas línguas esquisitas, que não são línguas espirituais, que vive de alimentar o povo de mentira até quando? Uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que não foi lavada da sua imundície. Mas eu convido a você, irmão, fica firme. A você que tem temor de Deus, a você que tem as Escrituras como referência para a tua vida, a você que tem o Senhor Jesus como referência para a sua vida.
fica firme. Muito em breve nós estaremos em casa com Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.